gente, boa tarde. Essa aula é de projeto de vida e ela é direcionada para a primeira série do ensino médio. A gente vai conversar um pouquinho sobre projeto de vida e a gente vai olhar alguns pontos desse projeto de vida. Vou resgatar um pouquinho o que é o projeto de vida, qual que é a função dele na primeira série do ensino médio. E aí a gente vai conversando durante esses 40, 45 minutos sobre alguns pontos que a primeira série do ensino médio precisa olhar no projeto de vida. Ao meu lado está o professor Wagner, e ele vai acompanhar a gente essa tarde, ele vai moderar, ou seja, vai trazer as interações de vocês. Então eu vou começar com a primeira tela, que é exatamente alguns pontos que estão previstos no projeto de vida da primeira série, para a gente relembrar um pouquinho e a gente começar a conversa e focando no autoconhecimento. Então, essa primeira aula nossa de projeto de vida, a gente vai olhar para nós mesmos, tá? Então, projeto de vida, quem eu sou e as escolhas que faço. Então, uma estratégia aqui utilizada na escola para promover a formação integral de vocês, dos estudantes. Proporciona aos estudantes o desenvolvimento do autoconhecimento e a prática de gestão dos seus projetos. No ensino médio, as ações são muito voltadas para o desenvolvimento da capacidade de realizar escolhas, para o presente e para o futuro. Por quê, gente? Projeto de vida na primeira série do ensino médio. Primeiro que, ao final dessa etapa de educação básica do ensino médio, vocês vão fazer o quê? Prestar vestibular. Muitos de vocês já estão entrando no mercado de trabalho, então vão querer escolher uma carreira profissional. E o projeto de vida, ele serve para ir norteando isso de vocês, ou seja, orientando passo a passo quais obstáculos vocês vão ter que ultrapassar. Quais são os pontos fortes para vocês conseguirem desenvolver um projeto de vida, quais são as suas fragilidades, como que vocês podem transformar essas fragilidades em pontos fortes, ou mesmo usar os pontos fortes para dar conta dessas fragilidades. Então, a gente vai montando o projeto de vida nosso a partir desse autoconhecimento. A próxima tela é exatamente o material que vocês vão usar nessa aula. Então, vocês vão usar que material? O caderno, caneta ou lápis. Por quê? Porque a gente vai anotar, fazer alguns exercícios de anotação, de reflexão, e é interessante que vocês façam o quê? Anotem no caderno. Normalmente, o que muitos estudantes fazem? Pegam um caderno no começo do ano e separa as matérias, disciplinas, componentes curriculares, de acordo com esse caderno. Então, provavelmente vocês devem ter alguma matéria separada, pega de projeto de vida e façam as anotações. Se não tiverem, não tem problema. Usem uma folha, usem o caderno, uma parte do caderno para fazer essas anotações que a gente vai refletir nesses 40, 45 minutos em algumas atividades, tá certo? Primeira coisa que eu quero que vocês pensem e vão contar no chat para a gente. Vocês vão ler a frase, né? Como me vejo? E vão tentar escrever em uma palavra como vocês se veem. Isso é importante para quê? Para eu começar a perceber como que vocês percebem vocês, para ver se sai dentro dessas palavras alguma fragilidade ou algum ponto forte. Então, vou dar 30 segundinhos para vocês pensarem e escreverem no chat para a gente como me vejo. Deixar na tela. Agora a gente vai voltar e eu vou pedir para o professor Wagner me trazer as interações que vocês colocaram no chat. Pode falar, Wagner. Claro. A gente tem aqui, né, algumas oscilações dessa percepção. Né? O Gustavo, por exemplo, ele se acha lindo.
né? Tem uma autoestima aí elevada. A Jane se acha chata, já é mais autocrítica. O Matheus, inteligente. E o Pedro, ele se vê honesto. Ah, bacana. Quando a gente pensa nessa frase, como me vejo, normalmente vem qualidades ou defeitos. A gente costuma fazer essa dualidade. A gente sempre vem ou coisas bem bacanas na gente ou coisas muito ruins na gente. Isso faz com que a gente ou perceba demais as coisas ruins ou perceba muito as coisas boas. O ideal é sempre o equilíbrio, mas as coisas ruins a gente olha com uma certa crítica para transformar o quê? Em pontos fortes nossos. Então, essa frase é muito importante para a gente saber como a gente se conhece, como a gente se vê e conseguir encontrar os nossos pontos fortes e as nossas fragilidades. Como eu disse para vocês, no projeto de vida, a gente sempre trabalha essas questões. O que é ponto forte? O que é frágil na gente? Quais os nossos caminhos e como que a gente vai caminhar ou cruzar os caminhos, como que a gente vai ultrapassar os obstáculos que vão se abrindo, né, colocando à medida que a gente vai caminhando para os nossos sonhos. Primeira série, a gente vai olhar muito para a gente, tá? Tem uma atividade que ela parte de uma narrativa. Eu vou pedir para que o Wagner leia essa narrativa e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre essa atividade. Wagner, você pode ler para a gente, por favor, a narrativa? Claro, vamos lá. Vou contar uma história. Quando eu era pequena, tinha uns 8 anos ou menos, eu me lembro. Minha mãe me contava histórias, dessas infantis, manja. Tem uma que eu adorava. Sentávamos, eu e minhas irmãs na cama e imitávamos uma locomotiva. A história que minha mãe contava brincava com o barulho do trem, ao som de café com pão, café com pão, café com pão. Comecei a gostar de ler neste dia. Por que eu trouxe uma narrativa? Exatamente para a gente pensar em algumas coisas. Como a gente está se conhecendo, e a primeira pergunta foi, como me vejo? Eu trago uma narrativa para eu perceber o que eu gosto também. E no meu caso, eu trouxe 2 pontos. Primeiro, o que eu gosto, que é de ler, e o Wagner me ajudou nessa narrativa, fazendo a interpretação dele. E segundo ponto, uma das pessoas que me inspirou, que foi minha mãe. Então, o que acontece? Quando a gente pensa na gente, como a gente se vê, a gente olha o que a gente gosta, como que a gente se vê, ou seja, as nossas qualidades, os nossos defeitos, e também está por trás de toda a nossa história quem vai nos influenciando, quem vai nos inspirando. Tá? Então, a gente vai pensar um pouquinho, vai olhar um pouco essa discussão a partir desses pontos também. Já trouxe para vocês a primeira, como me vejo, para vocês olharem o que é frágil, o que é ponto forte. Agora eu trouxe uma narrativa, que a partir de mim eu trago alguns elementos, então o que eu gosto de ler, quem me inspira, minha mãe, e a gente vai trabalhar agora e refletir algumas coisas. Vamos lá. Tem 3 minutinhos para essa reflexão. Vou pedir para deixar na tela, vou explicar e depois eu vou fazer a contagem de tempo, tudo bem? Reflexão. Pense no seu cotidiano. Primeira coisa que vocês vão ter que fazer, pensar no dia a dia de vocês. Pensar em quem inspira. E escrever como essa pessoa te inspira. Vocês têm 3 minutinhos para fazer isso no caderno. Faz um texto, pode ser um texto de um parágrafo, pode inclusive interagir com uma frase curta ou algumas palavras aqui no chat para a gente. Então, 3 minutinhos para fazer essa atividade tranquilo e depois a gente vai chamar e vai conversar um pouquinho sobre isso. Vou deixar na tela e vocês façam a atividade. Daqui 3 minutos a gente conversa.
Agora, o que eu vou pedir? Para o professor Wagner trazer as contribuições de vocês. Porque a gente pensou no dia a dia nosso e quem inspira a gente e como que essa pessoa inspira a gente. Então, eu vou pedir para o Wagner trazer o que vocês escreveram no chat e aí a gente volta a conversar sobre alguns pontos do projeto de vida. Vamos lá, professora Isis. Eu tenho aqui, começando pelo ambiente familiar, né? A Maria Luísa, a Ana Clara, a Jonathan, eles dizem que as mães inspiram, né? O Gabriel diz que ninguém inspira. Tá? A Vitória já incluiu toda a família. Minha família que inspira a Vitória. O Daniel diz Ribamar, porque ele é o maior jogador da história. O Rafael, a minha namorada. O Felipe, eu sou a minha própria inspiração. Olha só. Muito motivado. Sunamita diz minha avó Juliana. Legal. Né, através dos sonhos. Os sonhos, né, também inspiram a Sunamita. E o Lucas, a internet, né, que dialoga muito bem com esses jovens. Bacana. Por que é interessante esse exercício? A partir do momento que você sabe quem inspira, você sabe as qualidades que essa pessoa traz e você consegue aprender algumas coisas para, inclusive, colocar em prática no seu dia a dia, em como você constrói esse sonho. Então, esse é o exercício de sempre refletir. Se eu faço tal ação, quem que está me inspirando? Quem que está me influenciando? Por que eu faço isso? É uma forma de você se questionar e saber um pouquinho de você. E não é Claro, a gente brinca, né? Todo mundo se conhece um pouco. Mas o interessante do projeto de vida, nessa etapa, na primeira série do ensino médio, é que você consegue sistematizar. O que acontece? Você, ao conhecer os seus pontos fortes, as suas fragilidades, quem inspira, quem te influencia, para você percorrer o seu caminho até o seu sonho, até o seu projeto de vida, você pode organizar suas ideias. Inclusive, trazer algumas competências, trabalhar elas, trazer alguns pontos para te auxiliar na escrita, trazer algumas habilidades criativas para ir soltando a sua criatividade. Então, a gente aproveita também o projeto de vida para aumentar o nosso repertório de conhecimento. E como vocês são estudantes, estão pensando no mercado de trabalho, na faculdade, vão pensar no Enem. Quanto mais conhecimento vocês tiverem, melhor para que vocês tenham uma boa colocação, para que vocês consigam passar na prova, no vestibular. Então, isso que é interessante também de se autoconhecer. Claro, a gente está vivendo uma crise provocada pelo coronavírus, pelo Covid-19. E a gente está vivendo uma coisa única, que é exatamente o isolamento social. Então, a gente tem que aproveitar isso, aproveitar as ferramentas que a gente tem para conseguir driblar muitos obstáculos que podem surgir nesse período, para a gente conseguir estudar e para a gente conseguir persistir, ou seja, não desistir dos nossos sonhos. Então, isso que é interessante. Vamos voltar, então, essa análise, essa conversa e olhar um pouquinho mais para a gente. Vamos lá. Primeiro, Desculpa, gaguejei um pouquinho agora. Reflexão, como me vejo. Escreva como a pessoa que te inspira contribui para como você se vê. Então, na primeira vez, era como essa pessoa te inspira e agora você vai trazer, a gente pensou na pessoa que te inspira e você vai trazer como ela contribui para como você se vê. Então, se você se vê, vou brincar com a palavra lindo, se você se vê belo, bonito, como que essa pessoa que te inspira vai contribuir para essa imagem? Se você se vê inteligente, como que essa pessoa vai contribuir para essa imagem de inteligência? E a gente vai tentar trazer aqui as nossas qualidades. Porque o bacana do projeto de vida é identificar os pontos fortes. Então, o que você vai fazer? Olhar mais para a qualidade que você tem, tá? Vamos esquecer um pouquinho os defeitos, esquecer um pouquinho o que te deixa triste e olhar para a questão da qualidade. Vou deixar 3 minutos na tela e aí vocês vão escrever, fazer de novo o exercício de escrita, escrever no caderno de vocês como que essa pessoa que te inspira contribui para essa construção da sua imagem, para como você se vê. Se vocês quiserem, vocês podem trazer as contribuições de vocês pelo chat.
mas a atividade ela é importante, principalmente pelo exercício de escrita, para você organizar as suas ideias e concretizar essa etapa bacana, que é identificar os seus pontos fortes, sua qualidade e essa inspiração. Vou deixar 3 minutos na tela, daqui a pouco a gente volta. Voltando aqui, agora a gente vai fazer essa relação. Qual que é a relação? Como que a pessoa te inspira e a sua imagem, tá? Como você se vê. Eu vou pedir para o professor Wagner trazer as contribuições de vocês e a gente vai conversando um pouquinho sobre isso. Agora a gente tem aqui reflexões bastante sensíveis, né, e que recorrem também a um determinado campo. Vejamos. Gabriel diz: a pessoa que me inspira me faz perceber que amo bateria. Ah, que bacana. Lucas se inspira em artistas. Vitória se inspira pelos atos de agir das pessoas. Importante. Maria Eduarda, quando as pessoas a elogiam. A Sabrina diz: pela mãe ter realizado seus sonhos. O Derek, quando alguém me dá uma roupa, dinheiro. A Kátia: eu me inspiro em quem sorri para mim. Então, o que acontece, gente? Quando vocês trazem esse tipo de contribuição, conta um pouquinho de vocês. Vou pegar a bateria, primeiro porque eu gosto de rock, e aí eu aproveito esse meu lado. Por exemplo, se um estudante fala para mim, a pessoa que me inspira, me ajuda na questão de eu gostar de tocar bateria, ele pode, inclusive, te inspirar a como você dedica a essa função. Então, se você gosta de bateria é uma coisa, mas se você quer ir se profissionalizando, montar uma banda, então você vai fazendo o quê? Pegando, estudando, desenvolvendo habilidades, para quê? Para ser bom a ponto do quê?
de tocar as músicas que você curte. Isso eu estou falando na brincadeira da bateria. Tem alguns que falam que inspira quando recebe presentes. Bacana. O interessante é depois você devolver esses presentes ou devolver de alguma forma esse agradecimento, essa inspiração. Então a gente precisa sempre fazer o quê? Aproveitar as coisas que a gente tem. A inspiração, ela serve para ser uma alavanca, para ajudar a gente no aprendizado, para ajudar a gente, inclusive, a ter atitudes que a gente acha bacana na nossa sociedade. Atitudes de respeito, atitude de empatia, ou seja, de olhar o outro e conseguir entender esse outro melhor, mesmo ele diferente, atitudes protagonistas, que a gente pode ir conversando ao longo da primeira série do ensino médio e conseguindo desenvolver essas competências que a gente chama de competências socioemocionais. Então, a gente vai continuar a conversa, tem outras reflexões, e depois a gente vai encerrar a aula e verificando algumas coisas, principalmente as dúvidas. Vamos lá. Agora tem atividade. Essa atividade, o que eu quero que vocês façam? Vão fazer em casa, tá? Tranquilos. Quando eu falo vou fazer em casa, significa o quê? Vocês vão fazer em outro momento que não neste agora do Centro de Mídias. A gente já fez 2 atividades para reflexão, agora eu preciso que vocês construam. E chegou a hora de liberar a criatividade. Como eu falei para vocês, o projeto de vida, as aulas de projeto de vida, também serve para construir habilidades que auxiliem nos estudos de vocês. E agora a gente vai liberar um pouquinho a criatividade. Vou pedir para deixar a atividade na tela. Quem puder, anota essa atividade. Quem puder, tira print da tela. Usem os recursos, fotografam. Quem tiver pela TV, façam a anotação. Eu vou deixar um minutinho, tá, a atividade, e vocês fazem a anotação no caderno de vocês. Pode colocar na tela e eu vou explicar um pouco essa atividade. Qual que é a proposta? Depois dessa aula, no momento, pode colocar na agenda de vocês, no momento que vocês acharem mais adequado, vocês vão fazer o quê? Construir uma narrativa descrevendo quem você é, a partir de onde você vem, ou seja, sua história começa com as lembranças de sua infância. Se achar interessante, pode selecionar alguém como personagem central dessa narrativa. Escreva no caderno. Faça uma história em quadrinho ou, se preferir, um podcast. O importante é trazer algum aprendizado que você teve com a pessoa que você escolheu como inspiração. Então, de novo, a gente vai trazer a questão do aprendizado, a gente vai trazer a pessoa que te inspirou e a gente vai trazer algumas habilidades. Então, o que eu quero que vocês façam? Escreva uma narrativa. Narrativa é um texto específico. Se vocês precisarem, procurem na internet, conversa com o professor de língua portuguesa, que ele te explica o que significa narrativa. Depois disso, vocês vão usar a criatividade para fazer essa narrativa. Por exemplo, no meu caso, eu escrevi. Eu fiz a narrativa a partir da escrita. Vocês podem usar, fazer um podcast, brincar com a questão do podcast, hoje está muito em alta. Vocês podem usar algum recurso tecnológico que você tem. Você pode usar colagem, vocês podem usar qualquer recurso que vocês acreditam que seja bem bacana e criativo. Que aí, além do texto escrito, da narrativa, vocês ainda vão trazer também a questão da criatividade. Então, são 2 habilidades que têm relacionado à linguagem. Então, a linguagem mais no teor escrito, né, mais no teor da linguagem escrita, desculpa, e depois outro recurso, se você quer usar a linguagem visual, o audiovisual, unir os dois, algum recurso da arte, você traz para representar essa narrativa. Deixar aí um minutinho para vocês fazerem essa cópia e depois a gente volta para ir conversando um pouquinho mais sobre o projeto de vida na primeira série do ensino médio.
Então, gente, a gente vai continuar a conversa. Essa atividade, como eu falei para vocês, é para mover algumas habilidades. Primeiro, se autoconhecer. Depois, olhar quem te inspira, trabalhar com a linguagem escrita e liberar a criatividade de vocês. Para quê? Para que vocês consigam olhar os pontos fortes que vocês têm, inclusive em relação ao aprendizado de vocês. Então, a gente vai usar o nosso aprendizado para deixar mais forte as nossas qualidades e conseguir olhar a fragilidade para transformar isso em ponto forte. Continuando aqui, eu vou fazer uma síntese dessa aula, tá? E depois eu vou abrir só para dúvidas, sugestões, e aí a gente vai encerrando algumas coisas. Vou pedir para deixar na tela a síntese, e a gente vai recordar o que a gente olhou hoje na aula. Primeiro, vocês refletiram sobre o quê? Como vocês se veem. Depois, quem inspira. E como essa pessoa que inspira contribui para como vocês se veem, ou seja, para a sua imagem, para quem você é, tá? Por que é importante olhar para isso? Como eu falei para vocês, para a gente desenvolver as competências e conseguir reconhecer os pontos fortes. Por que é importante isso para o projeto de vida? Para a gente conseguir usar esses pontos fortes a nosso favor. Por que é importante também olhar a fragilidade? Para a gente conseguir lidar com elas. E quando a gente consegue perceber todas essas questões, a gente traça os caminhos para chegar mais perto dos nossos sonhos. Como eu falei para vocês, nesse primeiro momento, a gente está passando por uma crise de pandemia, está em isolamento social. Mas a vida, quando ela começar na rotina normal, isso vai ser importantíssimo, inclusive para auxiliar algumas coisas na escolha profissional de vocês, na escolha da faculdade, tá? Então é interessante vocês sempre olharem isso. E eu vou trazer aqui no Centro de Mídia sempre a qualidade de vocês. As nossas reflexões sempre vão migrar para essas qualidades, para a gente olhar os pontos fortes nossos. Vou deixar na tela por 1 minutinho para vocês anotarem 2 páginas do caderno de projeto de vida. Não sei se vocês lembram, mas no começo do bimestre, lá na escola de vocês, os professores de projeto de vida entregaram esse caderno. E esse caderno tem algumas atividades. E essas atividades são bacanas para quê? Para aprofundar os conhecimentos de vocês. Então, na atividade, tem a página 144 e 145. E é para onde eu vou. Vocês vão fazer a atividade 1 dessas páginas. Claro, gente, vocês têm que observar o nosso contexto de isolamento social. A atividade, ela prevê algumas coisas coletivas, prestar atenção em alguns ambientes que só seria possível se vocês estivessem na escola. Então, a gente vai adaptar ao nosso contexto. Deixar 1 minutinho na tela, vocês anotem essas páginas, o nome da atividade, e a gente já volta para conversar. Professor Wagner, enquanto vocês estavam copiando as páginas do caderno do aluno, me perguntou quem não tem a possibilidade de acesso ao material, quem porventura não recebeu naquele momento o material. Não tem problema, tem disponível, se eu não me engano, no site da Educação do Estado de São Paulo. Aí vocês fazem uma busca e conversam com os professores de vocês, tá? Quem não tem acesso de jeito algum, só está contando com o Centro de Mídia, essas reflexões que a gente está tendo aqui nessa aula já faz muito, já facilita muito a aprendizagem de vocês. Então, por exemplo, a atividade do caderno do aluno é para onde eu vou.
Isso significa que as próximas atividades a gente vai começar a traçar um caminho para conquistar os nossos sonhos, traçar, organizar, planejar o nosso projeto de vida. Então, vocês que estão assistindo só pelo Centro de Mídias, pode pensar e escrever um caminho, traçar como que vocês conseguiriam conquistar os sonhos de vocês, como que vocês conseguiriam chegar perto do projeto de vida de vocês, como que vocês planejam. Então, dá para usar esse recurso de pensar dessa forma, tá? Então, aprofundar, quem tem acesso a todo o material, os professores e tudo mais, quem não tem, a gente pensa, reflete e tenta traçar um plano, tá bom? O que eu quero que vocês façam agora? Dúvidas sobre a aula e alguma sugestão, eu quero que vocês tragam para o chat para a gente conversar um pouquinho e encerrar essa aula. Vou dar aí um minutinho para essa interação. Qualquer dúvida vocês podem me mandar via chat, sugestão, enfim, para contribuir aqui com essa aula do Centro de Mídias de Projetos de Vida. A gente vai voltar, tem uma pergunta aqui que eu vou voltar rapidamente, que não entendeu a primeira questão. Vou trazer aqui para vocês, espera aí. Vamos lá. Aqui eu peço para voltar a tela, então é para você pensar, quem não entendeu a primeira questão, é para pensar no cotidiano, quem te inspira e como esta pessoa te inspira, tá certo? É isso. Ou seja, a primeira questão é como essa pessoa te inspira e a segunda questão é como essa pessoa que te inspira faz você ser quem é, tá? É nesse sentido. Então, no primeiro, você olha e vê as qualidades que essa pessoa tem para te inspirar e no segundo, como que essas qualidades faz quem você é, tá? Muito obrigado por a aula de hoje, por participar, pela interação. Eu vou me despedindo aqui, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dificuldade que vocês tenham, converse com os professores de vocês, que estão sempre ao lado. Aproveitem e unam essa aula do Centro de Mídias de Projeto de Vida com as aulas que os professores estão promovendo também. Então, articulem essas duas aulas. Qualquer dúvida, tem os canais do Centro de Mídia que vocês podem entrar em contato. E agora eu vou me despedindo. Obrigado pela tarde. Vou passar para o professor Wagner para se despedir também. Muito obrigado pela participação na aula e eu ressalto aqui mais 2 comentários que são para você. Ah, legal. O Renan diz: professora, foi um prazer imenso estar na sua aula. E a Maria, que é uma professora, a Maria diz: a senhora me inspira. Ah, legal, como bacana. Professora. Obrigada, fiquei até um pouco encabulada, mas obrigada pelos elogios e a gente volta semana que vem com mais uma aula de projetos de vida para a primeira série do ensino médio. Tchau, gente.